Eu tenho certeza que você quer descobrir qual é o perfil que a Receita Federal espera daquele que vai fazer concurso para o órgão. No caso, você. E é sobre este assunto que nós vamos falar neste vídeo. Por quê? Porque quem realmente quer ser aprovado no próximo concurso da Receita Federal precisa estar o quê? Atento a toda a informação necessária. E para isso você já vai se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque aqui nós temos a informação que você precisa, a informação que vai lhe ajudar. E caso você queira avançar, conhecer mais, se conectar, ter um plano de estudos, fazer simulado, discursiva, tudo isso, você pode entrar na nossa comunidade DNA Receita Federal. Uma comunidade fechada apenas para aqueles que querem realmente ser aprovados no próximo concurso. Beleza? Nesse vídeo nós vamos falar e dar enfoque em cada cargo, tá? Auditor fiscal e analista tributário. Você percebe que para o cargo de auditor fiscal, ele precisa ter um perfil mais eclético, até mais do que analista tributário. Por isso que eu falo que se você tem menos tempo disponível para poder estudar, é muito importante que você invista no cargo de analista tributário. Então vamos aqui na tela para que a gente possa compartilhar com você toda a nossa explanação, tá? Então eu falo para vocês que o cargo de auditor fiscal é exigível que seja o que? Eclético. Por quê? Porque dentro do concurso você vai ter que saber ter conhecimento de diversas áreas. Então as áreas que você precisa saber são diversas. Tá? No cargo de auditor fiscal, ainda mais do que de um analista tributário. Por quê? Por exemplo, auditor fiscal, você vai precisar ter conhecimento na área de humanas. Você vai ter, por quê? Você vai ter a administração geral, a administração pública, certo? Você precisa ter conhecimento na área de linguagem, porque você tem língua portuguesa, você tem língua inglesa e também você tem o que? A discursiva. Então você precisa ter conhecimento nessa área. Você precisa ter conhecimento na área de finanças. No caso de analista tributário não precisa, tá? Por quê? Você tem aqui a parte de economia, finanças, contabilidade pública, certo? Você precisa ter conhecimento na área de exatas. Inclusive, nós fizemos até um vídeo sobre exatas, tá? Porque você precisa raciocínio lógico, matemático e estatística, tá? Sobre a área de exatas, nós fizemos um vídeo explicando que você nem precisa estudar exatas se você seguir a estratégia que nós colocamos. Então, para aqueles que têm uma grande objeção, cara, para passar na Receita Federal precisa ser bom em exatas, é mentira. E eu provei por A mais B, não só com a minha história, mas também com o que a gente aplica para os nossos alunos de mentoria, que tem muita dificuldade em exatas. Então, já elimine aí, mas é exigível sim do seu concurso. É exigível que você tenha conhecimento da área do direito, tá? Direito, porque você tem o direito tributário, o direito constitucional, o direito previdenciário, o direito administrativo. Então tem vários direitos. E também a gente pode até colocar as próprias legislações, tá, gente? As próprias legislações, tá? Você precisa ter conhecimento na área contábil. Então, contábil, porque você tem a contabilidade geral, a contabilidade avançada, análise das demonstrações contábeis para auditor fiscal e contabilidade pública também. E conhecimento na parte empresarial. Sim, empresarial, porque você tem a parte de comércio internacional, tá? E aí você percebe que, porra, se eu tenho menos tempo, é muito mais interessante eu estudar aquilo que tem menos disciplina. Por isso que a gente direciona você que tem menos tempo, você que trabalha, tem outras atividades, primeiro foque em analista tributário.
Por quê? Porque auditor fiscal é realmente corrida de queniano. Você precisa estar com a canela fina para poder chegar. E talvez você não tenha essa canela ainda fina para poder chegar. Então, pô, sua canela tá grossinha? Porra, vai para analista. É muito mais vantagem. E aí vai afinando a canela para quando tiver com a canela fina, correr com os quenianos de auditor fiscal, tá? Faz sentido para você? Coloque nos comentários se faz sentido, tá? Porque eu tento desenhar para os nossos alunos. Por exemplo, aqui, ó, quem é para auditor, para analista tributário, não vai precisar ter conhecimento nessa área, não vai ter conhecimento nessa área, não vai ter conhecimento em algumas disciplinas, tá? Então é mais fácil sim, tá? Então você já conseguiu entender que a Receita Federal exige que você tenha conhecimento eclético. Agora você que me acompanha, você vai ser o eclético nesse alto nível? Não. Você vai direcionar para aquilo que realmente vai fazer a diferença. Nós fazemos isso na mentoria. Mas você que está agora nesse vídeo precisa, tá? De todas essas disciplinas, preste atenção, de todas essas disciplinas, o que você precisa ter muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo, é no núcleo essencial, que está previsto na disciplina de língua portuguesa, direito tributário e contabilidade geral. Gente, aqui a gente não tem como fazer acordo. Você precisa estar bem nesta disciplina. Então, essas três disciplinas. Por quê? Jefferson, eu tenho 2 horas de estudos por dia. O que eu faço? Foque nessas disciplinas. Você precisa estar muito bem para que você consiga estar estruturado para aprovação. Tanto para analista tributário como para auditor fiscal. Por quê? Porque essas três disciplinas é o núcleo do núcleo do núcleo do núcleo do que é esperado de quem vai ser aprovado do concurso da Receita Federal. É o núcleo do núcleo do núcleo do que é esperado do órgão. O órgão, ele quer um conhecimento eclético. Ele quer que você saiba da agulha ao foguete. Mas, cara, às vezes a sua realidade não é compatível com isso, mas você quer ser aprovado. Você acompanha Jefferson Rosa. Então eu sou obrigado a te entregar o núcleo do núcleo do núcleo que você não pode abrir mão de poder saber estar nestas três disciplinas. Estas três disciplinas, língua portuguesa, direito tributário e contabilidade geral. Por quê? Porque ela é o núcleo do núcleo do núcleo das disciplinas mães. Então ela é o núcleo das disciplinas mães, que já é avançado para alguns alunos e é mediano. Então o núcleo da disciplina mãe é essa, porque a partir daqui você vai colocar outras disciplinas. Por exemplo, de língua portuguesa você vai irradiar o raciocínio lógico, que por mais que você tenha dificuldade em exatas, você precisa entender o raciocínio lógico para poder fazer pelo menos uma questão, tá? Você vai ter a necessidade de poder estudar o direito constitucional. Por quê? Mas, Jefferson, o direito constitucional não é o núcleo do núcleo de direito tributário? Na verdade. Eu vou ser bem sincero para você. O direito constitucional só que não é todo o direito constitucional. É o sistema tributário nacional, que é o núcleo do núcleo do núcleo do direito tributário. E como você vai ter que estudar o direito tributário, você vai passar pelo sistema tributário nacional e também vai avançar no Código Tributário Nacional. Por isso que nós colocamos como núcleo essencial de todos os concursos da Receita Federal o direito tributário e não o direito constitucional, tá? Então, quero explicar para você para ter coerência. Então, você trabalhando essas 5 disciplinas, sabendo muito bem, mas muito bem mesmo, eu falo para você, para analista tributário, você já está ali 70% encaminhado. Por quê? Porque posteriormente você coloca o quê? As demais disciplinas, por exemplo, de língua portuguesa, você vai ter que colocar o quê? A língua inglesa, que é a parte de quê? Da área de linguagem. Área de linguagem. Você precisa botar língua inglesa. Jefferson, eu sou horrível
e língua inglesa. Porra, se você quer ser aprovado, você precisa de pontuação. Por mais que você seja horrível e utilize a mesma técnica que eu expliquei para você em exatas, você pode fazer isso. Só que você vai ter que fazer mais ponto nas outras disciplinas e também na discursiva. Não abre mão. Analista tributário você consegue sim ser ruim em exatas, ser ruim em língua inglesa e mesmo assim conseguir ser aprovado. Isso até é uma dica de uns vídeos. Se você quer que eu faça um vídeo explicando como ser aprovado para analista tributário sendo péssimo em exatas e sendo péssimo em inglês, coloque aqui nos comentários, porque a gente tem capacidade de poder explicar o passo a passo para você que tem esse perfil, tá? Agora é óbvio, quanto mais disciplinas você souber, quanto mais tópicos você tiver retido, é melhor para você. Você vai aumentando as suas chances de aprovação. Por quê? Porque quando eu passo essa estratégia de ser péssimo em exatas, ser péssimo em língua inglesa, você vai ser aprovado? Sim, tem possibilidade sim, mas você diminui as suas chances. Faz sentido para você? Então coloque no vídeo, no comentário do vídeo, faz sentido para mim, tá? E aí beleza, e aí você vai colocando as outras disciplinas, por exemplo, você coloca o quê? Fluência em dados, fluência em dados. E depois você coloca o quê? Legislação tributária e legislação aduaneira, legislação aduaneira. Cara, isso aqui é o que você precisa para ser analista. Nós já colocamos para você o que você precisa ser analista, esse bloco de disciplinas. E aí você percebe que o núcleo essencial das disciplinas mães, língua portuguesa, direito tributário, aqui você tem que buscar o quê? O 100%. Cara, aqui a gente não pode abrir mão, para que você possa seguir 100%. Jefferson, não estou 100%, eu estou 80%. Tá valendo. Quando eu falo 100% é o que? Buscar. O que você vai conseguir é outra coisa, tá? Eu falo em buscar, em ter conhecimento, em ter habilidade em 3 disciplinas, gente. Em 3 disciplinas para você ganhar 32 mil por mês, conseguir chegar até 32, começando com 14. Depois de um ano você já vai a 17. Cara, faz sentido para você? Vale a pena esse esforço? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então eu já dei o quê? O núcleo essencial, eu já expliquei o que é esperado da Receita Federal para quem vai fazer o cargo de analista ou de auditor, tá? É óbvio que eu já expliquei, para auditor fiscal você precisa ser o quê? Queniano, canela fina. Talvez você esteja com a canela grossa agora e não dê tempo de afinar. Tá tudo bem. Se você entende isso, está tudo bem. Vai para analista tributário, porque sua canela pode ser grossinha para analista tributário. Se prepare e continue afinando sua canela para auditor fiscal. Esta é a estratégia. Esta é a estratégia de quem tem 2 horas, 1h30 de estudos por dia. Foca no núcleo essencial do concurso. Vá para o analista tributário focando no núcleo essencial do concurso, que eu falei para você, que é o quê? Língua portuguesa, direito tributário e contabilidade geral. E a partir daí, depois você vai avançando nas demais. Depois eu peço para você colocar logo raciocínio lógico, direito constitucional, porque desta disciplina o que você deve terminar primeiro é a língua portuguesa, tá? E aí depois você vai avançando em etapas. Então, vamos dizer que aqui seria a primeira etapa, aqui a segunda etapa e aqui a terceira etapa, tá? Já dei aqui um plano de estudos para você conseguir ser aprovado no concurso aqui de analista tributário, Para auditor fiscal, já expliquei, não vou repetir novamente, tá? Mas aqui o raciocínio está exatamente. Você precisa ser eclético, porque, cara, eclético. Por quê? Só para você ter um exemplo aqui, ó, magistratura. A magistratura, você precisa basicamente ter o quê? Conhecimento na área do direito. Conhecimento na área do direito, cara. Para procuradoria, procurador, também. Para defensor, também. Você percebe que a área fiscal é que exige mais áreas para que você tenha conhecimento. Entretanto, também tem o quê? Mais concursos. Então,
Aquele que tem 1h30 por dia para poder estudar, 1h30 por dia, seguindo esta orientação de primeira etapa, essas disciplinas, continua a fazer todos os concursos. Essa segunda etapa de todas as disciplinas continua. Essa terceira etapa, com fluência em dados, que está caindo agora em diversos concursos da área fiscal, língua inglesa, por exemplo, caiu agora em vários concursos, você está. Então, o que eu ensino para vocês, o que eu oriento para vocês é para a Receita Federal e demais concursos da área fiscal. Está tudo organizado. É o que eu passo para os meus alunos de mentoria individual. Só que os alunos de mentoria individual, eles estão investindo. E aí a gente detalha cada vez mais, tira a dúvida, verifica o perfil e ajusta. No seu caso, que acompanha a gente, o que eu peço é apenas o quê? Se inscrever no canal, dar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com um amigo. É apenas isso, não vai cair seus dentes, não vai impactar financeiramente as suas finanças, tá? Então, é isso que eu peço, cara, dá uma moral, sabe por quê? Porque pra mim, pô, se você não se inscreve, se você não vai impactar, porque eu sou auditor fiscal e tenho meu público-alvo já. Agora você vai impactar sim na vida do videomaker, na vida do atendente, do consultor. Por quê? Porque o que a gente gera, a gente contribui com quem está com a gente. Quem está com a gente, está com a gente. Esse é o pensamento de sargento. O sargento jamais abandona a sua tropa. Se você foi militar ou é militar, você vai saber muito bem o que eu estou falando. Então, se você entra, por exemplo, na comunidade DNA Receita Federal, você vai ser conduzido por um sargento que jamais abandona a sua tropa e quer sim ver a prosperidade da sua tropa. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.